Fala galera, Desascope, eu sou o Jonatas Leone, você está aqui em mais um Divinamente Podcast, porque nós queremos aprender a pensar e a sentir como Jesus, queremos nos parecer com Jesus em tudo, inclusive na nossa saúde mental, e hoje se prepara, o assunto é importantíssimo. Você que está tentando engravidar, você que está gestante, ou você que está aí nesse período depois da gestação, está lactante, enfim. Você que ainda tem esse sonho e quer se preparar, enfim, você que é marido, você que é família, você que é casal, você precisa acompanhar essa nossa conversa de hoje. Hoje a gente vai falar sobre pré-natal psicológico, a gente vai falar sobre a saúde mental no entorno, no perinatal, no que envolve o gerar uma vida. Tem uma convidada muito especial e eu tenho certeza que essa conversa vai marcar sua vida. Vai ser algo da eternidade invadindo o agora, como um nascimento. Eu creio que nessa conversa muitas coisas vão nascer aí no seu coração também. Então vem com a gente pro podcast de hoje. E eu tenho a honra de ter aqui hoje Flávia Afonso. Estou aqui com minha atadura aqui, quebrei o dedinho para explicar para você o que está acontecendo aqui, quebrei o dedinho. Eu tenho a honra de receber Flávia Afonso, psicóloga, especialista no que está envolvido no pré-natal psicológico e em todas as suas nuances. Você já vai falar mais sobre isso. É esposa, é mãe de 2, mulher de Deus, está lá no Paraná, participa com a gente do nosso bando de psicólogos, né? Nosso time de psicólogos caminha junto, que tem sido uma experiência muito rica para mim, que Deus tem feito através da psicologia, na psicologia. E é uma honra ter você aqui. Obrigado, viu? Obrigada pelo convite, obrigada por abrir o espaço, obrigada por trazer o assunto tão importante, tão relevante. Que bênção, realmente um assunto muito importante, pouco falado e muito necessário. Eu queria que você explicasse como é que você chegou nesse assunto, que é tão assim, raro nas faculdades, a gente ouve falar um pouco sobre isso nos sistemas de saúde também. E como é que você chegou nisso? Eu me formei psicóloga em 2014, nada sobre exatamente a psicologia na gestação foi falado de forma muito profunda, algumas questões em psicopatologia, né, depressão que a gente ainda chamava depressão pós-parto, um pouco disso em psicofarmacologia, psicopatologia e de maneira bastante rápida, infelizmente, né. Mas desde a faculdade eu me apaixonei pela sistêmica familiar, que é a minha abordagem de atuação inicial, e entendi que a família era importante para a constituição do ser. Então, eu ainda não era casada no último ano da faculdade, olhava muito já para a saúde mental da mulher. Nesse último ano, fiz um acompanhamento no estágio final com saúde mental da mulher e vi o quanto era importante algumas coisas específicas dos ciclos de vida da mulher. E aí, fui para a especialização em sistêmica e na especialização eu percebi um marco especial na vida de uma família quando o assunto é a decisão de gerar filhos. Então, ali eu percebi de forma técnica. Porém, quando eu me formei, finalizei a faculdade, eu já estava gestando na formatura e eu não sabia ainda que eu estava grávida. Mas então, após os meses que se seguiram, eu tive algumas questões obstétricas. O meu positivo demorou 14 semanas para chegar. Então, muitos questionamentos em volta desse positivo que não aparecia em beta, não aparecia em ecografias, não aparecia no meu ciclo porque não descia a menstruação. E muitos questionamentos ali. Até que eu imaginei que eu deveria estar, quando chegou um beta positivo, de 5, 6 semanas. E na minha primeira ecografia, que foi uma ecografia de emergência por conta do tratamento que eu estava, porque eu estava num período anovulatório, e aí a ecografista falou, olha, você não está de 5 semanas, você está de quase 14. Já dá para ver o sexo. E aí eu perguntei se, na verdade, estava tudo bem, por conta das medicações que eu havia tomado e tal. E ela falou, não, tá tudo perfeito, está em perfeita saúde. Você quer saber quem é? E aí eu soube da gestação do meu primeiro filho, o Bernardo, que hoje tem 10 anos. E ali eu
entrei, né, num misto de alegria e desespero, porque já Então você tinha sido o não primeiro sabia que trimestre. estava grávida Não até sabia. o primeiro trimestre estar Não completo. sabia. Demorou Exatamente, muito para aparecer. exatamente. Fez testes, não aparecia. Eu desconfiei que eu estava gestante já logo ali eu devia estar de 3, 4 semanas. Tá. Então realmente ia ser muito cedo para fazer o diagnóstico por ecografia e tal. Porém, a gente fez um acompanhamento obstétrico exatamente porque eu não menstruei nas próximas semanas e nos próximos meses, né? Porque eu cheguei a 3 meses de gestação sem positivo. E ali… Então não menstruava, era o que te levantava a suspeita, menstruação atrasada, o sinal clássico ali de gestação, mas não dava nem no exame de sangue, nem no ultrassom. Nada. Eu até brinco, né, que olha como cresceu o meu cisto, porque a única coisa que apareceu numa ecografia, numa das que eu fiz, foi que havia um cisto de consistência normal e que ele provavelmente viria a descer quando a menstruação viesse. E nos testes de ovulação também davam negativos, dava que meu ciclo estava irregular. Meu Deus. Apenas. E aí, medicação para descer menstruação, né? Ou seja, havia um risco ali envolvido. Então, quando o positivo finalmente veio, foi aquele misto de… Eu estava certa, eu estou grávida. E era um sonho meu estar grávida, ter um filho. Nós planejávamos isso como família, né? Mas foi o susto de… E agora? O primeiro trimestre tão crucial passou e eu não fiz acompanhamento algum obstétrico. Então, ali começou… Eu percebo que ali eu entrei para um dos fatores de risco, né? Com um pré-natal quebrado e que acaba pro pós-parto sendo uma das grandes questões para a saúde mental da mulher, né? E foi aí que eu comecei a perceber o quanto, mesmo sendo psicóloga, eu sabia tão pouco desse período específico. E eu vi coisas, por exemplo, fui… psicólogo muitas vezes é autônomo, né? E eu, já sabendo que estava gestante, eu estava por volta de 5, 6 meses de gestação. Recém-formada, né? Recém-formada. Porque você descobriu 6 meses, ali na formatura. Exatamente. Eu me formei, colei grau em outubro e o positivo veio 24 de dezembro de 2014. Presente de formatura. Então, exatamente. Então, e aí com 5, 6 meses de gestação mais ou menos, eu fui numa clínica para sublocar o consultório. Para alguns poucos pacientes que eu estava tendo. E a dona da clínica me olhou e falou assim: mas você está gestante. Você sabe que gestação impacta demais na saúde mental do psicólogo e que talvez você não dê conta dos casos, né? E aí eu olhei para ela e falei: eu sei que a gestação é um período muito importante na vida de uma mulher e sei também o quanto isso pode me deixar vulnerável a conseguir entender melhor a vulnerabilidade dos meus pacientes. E ali eu bati o pé, aluguei a sala e segui por algum tempo naquela sala e depois o senhor me levou para outros lugares, né? Mas seguindo então a gestação, veio o tão famoso parto, né? Que eu tinha planejado, sonhado com um parto normal, que a gente fala, né? É o parto vaginal, mas eu tinha apenas como referência a minha avó, que havia tido 13 filhos por via vaginal e me incentivava dizendo que foi assim que o Senhor fez, então você vai conseguir, vai dar tudo certo, quando todo mundo me olhava. Mas você é muito pequena, mulheres baixinhas não parem. Mulheres baixinhas têm a bacia muito estreita, então você não vai conseguir. E ali eu percebi o quanto o parir é um desafio muito maior emocional e mental do que fisiológico. Interessante. Então, comecei a perceber essas nuances ali, né? E aí fui, no dia do parto, entrei em trabalho de parto num termo precoce, ali 37 semanas e meia, né? E fui para um hospital do plano de saúde, que era o que o plano de saúde, que seria referência, digamos assim. Quando eu cheguei, já questionaram: você vai parir? Tem certeza? E eu falei: tenho certeza. Lá dentro encontrei uma enfermeira que foi a única pessoa que olhou para mim
e falou: eu estou aqui, você vai conseguir. Porém, eles mantiveram meu marido do lado de fora. E assim eu fiquei por aproximadamente 5 horas sozinha dentro do centro obstétrico. Meu Deus. Enquanto ele estava lá fora, minha única companhia era o celular, que na época não tinha o WhatsApp, ou estava iniciando o WhatsApp, né? E informando mais ou menos como é que estavam as coisas lá dentro. Mas sozinha, sem aparato exatamente, poucos recursos de alívio para dor, uma equipe não muito acolhedora, pelo contrário, uma equipe que o parto era visto como algo surreal, algo muito difícil de ser enfrentado. Ainda assim, eu consegui parir, né, com algumas intervenções bastante complicadas, então episiotomia, fórceps, analgesia, puxo dirigido, manobra de valsalva, várias intervenções, né, que hoje a gente já entende como violência obstétrica, mas consegui o parto. Porém, emocionalmente, vários desdobramentos aconteceram depois. E aí, com esse desafio do pós-parto, um baby blues bastante marcado, uma coisa que eu não fazia ideia de que existia, né? Que hoje as pessoas já conseguem ter uma noção de que isso é possível de acontecer, de que, por um lado, é esperado, é normal, numa grande porcentagem de mulheres. Naquela época, não se falava. Se eu, sendo psicóloga, não fazia ideia de que isso era possível, imagina o restante da população, né? E até, vai fazer um parênteses e explicar para quem não está familiarizado com o termo, o que é o baby blues, enfim. Talvez até alguém vai se reconhecer agora. Isso. Baby blues é uma tristeza, mas ele vem com a oscilação, né? A gente acaba falando ali que ele vai ser fisiológico, normal e esperado em até 85% das mulheres, no pós-parto imediato, que chega ali até uns 10, 12 dias, assim, no máximo, a gente espera que ele aconteça, né? Então ele vai ser aquele choro repentino, que depois vem seguido de culpa, o que é que eu fiz da minha vida, mas olha que coisa maravilhosa, aí você já se vê chorando pelo milagre da vida que está nas suas mãos, e como eu sou ingrata, meu Deus, mas como eu sou grata, né? Então é uma confusão de emoção, mas é misturado com muita oscilação hormonal ainda, né? Nesse período imediato ali, que ele não necessariamente vai se transformar numa depressão perinatal, né? Isso é importante a gente delimitar, porque ele não necessariamente vai se desenvolver numa depressão, mas que a depender do acolhimento nesse momento, a depender de como a situação familiar, conjugal, enfim, de saúde mental mesmo da puérpera vai se desdobrar ali, aí sim a gente considera uma depressão perinatal após 15 dias do mesmo estado. E até é importante a gente entender que isso é natural, que isso pode acontecer, para não vir aquela carga de culpa e aquela confusão maior, né? Exatamente. Eu entendi o que está acontecendo. Quando a gente entende, o cérebro já trata diferente, né? Exatamente. Você dar nome, às vezes, ao sentimento ou à fase, né, auxilia muito nessa desmistificação e desorrorização também de um quadro que às vezes é muito inesperado, né? Eu não esperava ter esses sentimentos de tristeza, frustração e desespero, sendo que o meu maior sonho está aqui no meu braço, né? Então é muito importante isso. E aí vem o baby blues? Vem o baby blues, exatamente. E no meu caso, eu percebo com o passar do tempo, né, que eu entrei numa situação de um episódio depressivo ali. E, curiosamente, eu não entrei sozinha nesse episódio depressivo, né? Existe uma estatística que até 15% dos homens entrarão nessa fase, junto com a sua esposa, se fala tão que pouco está sobre em depressão isso, né? perinatal. Exatamente. Sobre a depressão do pai. Exatamente. Então, meu marido entrou nesse estado também e ficamos nós dois, literalmente um suportando o outro numa fase tão delicada e tão inicial. Meu Deus. Porque ali tínhamos entre 50 e 60 dias de pós-parto. E aí, quando eu estava lá na especialização, olhando para trás, eu falei, foi isso que aconteceu. Você só foi fazer o diagnóstico da sua depressão perinatal na especialização. Exatamente. Já na minha segunda filha,
Que aí eu já estava com a segunda, o meu primeiro filho devia ter entre 3 anos, Você 3 por todo anos esse e meio. processo sem diagnóstico, Sem diagnóstico, sem tratamento, sem acompanhamento, nada. E o marido também? Sim, nós dois. Aí nós tivemos, nesse período, eu percebi que ele não estava bem, eu não consegui perceber sobre mim, eu percebi sobre ele. Olha que interessante, né? Psicóloga. Exatamente, eu fiz o diagnóstico do outro, todo mundo, o meu não. Interessante esse fenômeno. E aí nós tivemos uma crise específica, ele se fechou muito, ele disse que não sabia o que estava acontecendo, que ele não sentia mais nada por nada e nem ninguém. Aí eu falei, anedonia, né? Mas depois só, e que ele queria o divórcio porque ele não entendia o sentido de estar vivendo tudo aquilo. E aí foi quando, claro, né, fomos buscar apoio, fomos buscar acompanhamento pastoral, ele era um pouco resistente à terapia na época, né, depois, graças a Deus, o Senhor mudou isso, mas na época foi um pouco resistente. Então nós passamos mesmo com apoios da igreja, de amigos, de família, né, das pessoas próximas que sabiam a nossa situação ali. E na especialização eu percebi que tinha sido um episódio familiar. Foi uma depressão familiar. Uma depressão familiar. Interessante isso. E aí eu percebi, então, o quanto essa mudança do ciclo que a gente chama do ciclo vital da família foi impactante na minha vida e que talvez isso fosse a forma do Senhor me levar para o meu campo de trabalho. Uau. E por isso hoje eu trabalho com casais em saúde perinatal, mas focada em casais e famílias. Que demais. Olha como a dor conduz ao propósito, né? Como no meio da nossa dor costuma estar escondido o propósito de Deus para nós, né? Eu creio muito nisso. Das nossas feridas saem não apenas poder, mas autoridade para curar. A gente canta, né? Que das minhas feridas sai o poder para curar, mas eu creio que mais que poder tem autoridade, porque uma ferida que a gente lidou, que a gente enfrentou, é o que você estava até dizendo, quando a psicóloga lá, ou quando a dona da sala te trouxe aquele contexto, né, de vulnerabilidade, realmente, como isso podia te atrapalhar, e você enxergou o quanto isso podia te ajudar, porque você ia se compadecer, você ia conseguir entrar num nível de percepção, de sensibilidade maior, né? E como a gente isso percebe, te forjou, né? Sim, a gente percebe muitas vezes a vulnerabilidade como uma fraqueza. Né? A gente percebe que ser manso e humilde é ser muito ruim, muito fraco. É pejorativo para nós, né? É mal visto, isso. Mas são as qualidades exatamente do nosso Jesus, né? Então, ser vulnerável não é necessariamente tão ruim. Sim, e sofrer, né? Sofrer, que a gente morre de medo, é uma virtude do amor. Jesus sofreu, o homem de dores sabe o que é padecer, com todo tipo de padecimento, e ele sofreu para nos ensinar que a gente é salvo até por meio do sofrimento, né? Paulo vai dizer que nós aprendemos a obedecer, o Cristo aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então, o sofrimento, inclusive, nos conduz ao propósito. A gente aprende sobre o propósito de Deus para nós também em meio aos nossos sofrimentos, né? Então, nenhum sofrimento para um cristão é sem propósito. Né? Nenhuma dor o cristão sofre, mas nunca sem propósito, né? Eu gosto daquela frase do Viktor Frankl, né? Ele diz que o desespero é o sofrimento sem propósito, né? E eu acho que o cristão tem essa convicção, né? A vantagem de não se desesperar. Porque todo sofrimento, na mão de Deus, ele encontra um propósito. Ele te conduziu até ao propósito, né? Então você foi estudar e se especializar, e aí como que é o nome dessa especialização? Que especialização você foi buscar para fazer o que você faz hoje? Então, a área é psicologia perinatal, né, que fala sobre o processo de gestar, de ter filhos, de adotar filhos, né, o perinatal. Vem de todo o entorno do nascimento, né? Isso, tanto antes de você gestar, né, então aquela consulta pré-concepcional, enquanto se está gestante, parto e pós-parto, né? Inclusive o pós-parto não é apenas aquele pós-parto
como obstétrico, né? Até 30 dias, até 6 meses. O perinatal da parte da saúde mental na psicologia, ele vai se estender até 2, 3 anos. Que é o período que a gente considera ainda como Então ele vai puerpério antes emocional. da gestação, de antes da gestação da tentativa da gestação, da busca pela gestação, até 2 a 3 anos pós-parto. Isso. Eu gosto de dizer até assim, da decisão ou da descoberta da gestação, né? Porque tem pessoas que decidem gestar e tem pessoas que acabam gestando, são pegas de surpresa, né? E ali já existe saúde mental envolvida. Decisão ou descoberta. Isso. Interessante, interessante. E aí a psicologia perinatal é esse campo da psicologia que se dedica a esse estudo. Isso. E aí dentro desse estudo você, até pela sua própria história e pela dor que gerou um propósito em você, e Deus foi te conduzindo para olhar para esse contexto do casamento, para esse contexto conjugal, mais especificamente, né? E aí eu tenho um monte de pergunta para te fazer, porque eu lido com famílias nos diversos pontos dessa trajetória e com dores muito profundas. E pouquíssimas dessas famílias tiveram acesso a alguém como você, a alguém especialista nesse entorno. E como a gente estava dizendo antes, você não saber o que está acontecendo, você não saber nomear, você não identificar que tipo de dor tem ali, e não está preparado até para aquele tipo de dor, enfim, não ter ferramenta. É mais angustiante do que a própria dor. Se você tem uma dor, mas você sabe o que fazer com ela, aquela dor perde muito da sua força. E eu queria te fazer perguntas assim, de todo esse processo, né? De quem está lá agora decidiu, e talvez eu conheça poucas dores que doem tanto no ser humano quanto querer gerar e não conseguir. Eu acho que essa dor ela é tão profunda que as escrituras colocam a dor de famílias em contexto de esterilidade e de infertilidade e de dificuldade de gerar dentro do plano redentivo de Deus ali, de uma forma, né, de Abraão, Isaac, Jacó, enfim, e toda a história, Samuel ali sendo gerado, João Batista sendo gerado em meio a esse contexto. E eu penso que Deus sabe o quanto essa dor é dolorosa, e eu não tenho dúvida que agora muitas famílias que estão nos ouvindo estão lidando com essa angústia, com essa dor. E nesse contexto, nessa tentativa, a gente chama de tentante, né? Tem uma comunidade de tentantes muito, muito grande. O que se costuma sentir? Que sentimentos, que dores e que caminhos você vê para esse pedaço da vida, o ciclo de vida ali da família? A tentativa, ela nunca parte da dúvida, né, de se vai ser possível gestar ou não. Ela parte da certeza de que isso vai acontecer. Então, eu vou tentar porque basta uma união, basta uma relação sexual para que o meu positivo chegue, para que meu filho esteja sendo gerado dentro de mim. E hoje em dia a gente até consegue perceber que algumas famílias colocam um prazo, né? Talvez não nesse primeiro ciclo. O normal para minha idade é 1 ano, normal para minha idade é 6 meses, esperar 6 meses só, e aí a gente precisa tomar alguma providência. Mas geralmente a dúvida será que isso vai ser possível? Será que isso é para mim? Será que eu sou capaz de fazer isso? Ele vai acontecer quando o primeiro negativo, que era esperado positivo, vem. E aí começa um sentimento de questionamento consigo, de capacidade, tanto fisiológica quanto emocional, de um questionamento com o Senhor, né? Se é o Senhor o Deus da vida, por que é que Ele não me deu esse dom? Por que é que eu não tenho esse dom? Por que é que isso não acontece comigo? Por que é que acontece com tantos outros? Inclusive com tantos outros que talvez não desejam. E por que é que comigo não acontece? Né? Então, a primeira coisa que acontece quando se é uma tentante é esse âmbito do questionamento dos porquês.
E, infelizmente, não é para todos os porquês que a gente tem uma resposta. Alguns vão ter algumas respostas fisiológicas negativas, né? Então, alguma incapacidade fisiológica mesmo, no sentido de gametas e, enfim, de uma infertilidade por alguma patologia. Outros vão ter uma infertilidade por uma incompatibilidade genética, né? Hoje a gente já tem alguns estudos que apontam para determinados tipos de gametas não terem tanta facilidade de se juntar para formarem um embrião. Mas a gente também tem aquelas infertilidades que particularmente percebo como uma mais dolorosa, porque é exatamente a que não dá nome para a dor. Que são as infertilidades inexplicáveis cientificamente. Então, tudo perfeitamente correndo bem, nenhuma patologia, nem masculina nem feminina, e não se consegue gerar. Inexplicável. E aí, nesse lugar específico, eu percebo que existe um questionamento espiritual também. De, por exemplo, será que eu sou amaldiçoado? Será que o Senhor não me acha capaz de cuidar de um filho? Será que o Senhor não desejava isso para mim? E por isso não me presenteou com a sua herança? Né? Porque aí a gente fala dos filhos como herança do Senhor, como presente do Senhor. Será que eu não mereço? E então essa é uma dor que eu percebo muito viva nas famílias tentantes. Né? E aí o conjugal também acaba se desestabilizando, porque entra um questionamento de amor, de afeto mesmo, né? Será que o meu cônjuge vai continuar me amando, vai continuar querendo estar comigo? Me perdoa porque eu não posso te dar filhos, né? E entra o componente do questionamento de eu te libero para outra família, se você assim preferir, porque você é merecedor de ter filhos, eu não posso te dar isso. Então, são componentes bastante dolorosos que apenas tentantes e famílias tentantes enfrentam, né? E como às vezes silenciosos. Essa dor, que já é uma dor tão dolorosa para a família, ela pode ser agravada de forma, por vezes, até bem intencionada por muitos de nós, principalmente nós no contexto de igreja, enfim. Casou, a gente já começa a ter aquela cobrança, né? E aí, quando é que vai vir filho? Quando é que vem? Quando é que vem? E eu percebo que às vezes a falta de sabedoria e de conhecimento com relação a essa dor fere muito, né? Sim. Fere demais. Eu já ouvi, assim, muitos testemunhos e eu já presenciei até no nosso contexto algumas brincadeiras, algumas cobranças e tirações de sarro ali. Para quem já está lidando com uma dor tão profunda quanto essa, a gente não tem noção do que é essa dor. Infelizmente não, e é exatamente isso. Muitas vezes já ouvi questionamentos no sentido de, mas nunca nem gestou e perdeu? Qual dor que seria preferível, né? De se gestar e sofrer um luto de uma gestação que não chegou ao nascimento de um filho, ou uma gestação que ainda nem aconteceu e que não se sabe se é possível acontecer. Então é um campo bastante delicado, porque nós lidamos com vida, né? Nós, cristãos, profetizamos vida, nós acreditamos na vida, nós vemos a vida como uma bênção. E quando ela não acontece à nossa forma, nós nem sempre temos tato para lidar com isso, né? E por outro lado, a gente tem ainda o questionamento, né? A visão de que se alguém adoeceu, se alguém tem algum diagnóstico, se algo não é possível, é o Senhor que colocou a mão e que tem alguma coisa ali que é Deus que não quer que eles tenham filhos. Por quê? Será que tem alguma coisa no casamento? E às vezes o casal tá bem, às vezes eles realmente só estão sofrendo, né? Mas tudo isso acaba colaborando para um ambiente mais hostil ainda e que pode afastar muitas famílias que estão na tentativa de permanecer na sua igreja, de permanecer no seu meio, de serem cuidadas, de serem alimentadas, de serem fortalecidas pela fé. Exatamente porque a gente acaba colocando um estigma também sobre as famílias que não podem gerar por alguma razão que a gente não sabe qual. Sim. E qual o papel do psicólogo
e dessa psicologia perinatal, nesse contexto, talvez, eu não tenho dúvida, essa é uma realidade muito mais presente até do que a gente costuma saber, né? Porque a gente, quando vai descobrir que tem uma família tentante ali, que está lidando com a dor, por vezes já se passaram anos em que essa família tá lidando com a dor ali silenciosamente, né? Talvez, e eu creio nisso, tem algumas dessas famílias nos ouvindo agora. O que a psicologia pode trazer de recurso, de ferramenta, e como ela pode ajudar, e quando procurar ajuda, quem procurar, como é que te acha, e se não pode te achar, onde acha? Ok. Acho que o primeiro ponto é perceber, né, esses questionamentos. Eu já estou na parte de questionar por que é que isso não acontece comigo, o que é que está acontecendo. Já passou o momento de procurar ajuda, porque a ajuda já podia ter vindo um pouco antes, né? No sentido emocional mesmo. Porque independente se esse positivo vai vir ou se ele não virá com tanta facilidade assim, a questão emocional está envolvida. E independente se vai permanecer tentante ou se vai vir a ser uma gestante, a saúde mental é um campo muito específico e muito importante desse momento, né? Então, independente, deseja gestar, eu já falo, procure um psicólogo perinatal para te acompanhar, porque a gente não sabe o que vai acontecer dali para frente, né? E existem muitos desdobramentos. Aí eu digo, qual é o momento de vir para uma terapia de casal pensando na tentativa de ter filhos? A chegada de um filho, ela envolve muitas transformações na família. Então, por exemplo, o trabalho da mãe vai ser impactado, o trabalho do pai vai ser impactado, tanto pela gestação quanto pelas negativas. Porque a gente não sabe como como o casal vai lidar com as respostas que tiverem. Então, é uma questão. Quando começa a se questionar, por exemplo, a parte de afeto, a parte de apoio, a questão de estabilidade mesmo desse relacionamento, é um outro ponto importante. Então, eu não sei como é que vai ser com o meu marido quando eu tiver filhos. É hora de procurar ajuda. Eu não sei como é que a minha esposa vai lidar, porque ela é assim, ele é assado, né? E a gente não sabe como é que vai se desdobrar isso depois, quando tiver filhos. É momento de procurar terapia de casal. A gente não consegue, a gente não tem exatamente uma justificativa e isso está abalando o nosso relacionamento. Outro momento já importante para se ter um apoio psicológico. A gente vai passar por um processo de inseminação, de fertilização, psicologia perinatal cabe ali também. E independente, né, se já está num puerpério, já está num pós-natal ali, percebo que algumas coisas não estou conseguindo lidar bem, o meu casamento está diferente, a gente está lidando só com bebê, fraldas, né? Momentos Estamos nos de perdendo terapia. um do outro Exatamente. E isso é muito comum também, né? Então, é momento para se procurar uma terapia de casal, né? A terapia de casal ela tem algumas configurações diferentes da terapia individual, né, que possibilitam, por exemplo, você já está numa terapia individual e você quer fazer a terapia de casal. Isso é possível também, isso é perfeitamente aceito, né, pelo psicólogo terapeuta de casal, porque a gente entende que a saúde individual ela vai impactar nas outras relações. Então, não precisa trocar de psicólogo para vir para terapia de casal, inclusive são pode complementares, se manter, não exatamente, competitivas. Exatamente. E, inclusive, isso faz uma equipe multidisciplinar, né, que a gente pode conversar com o médico obstetra, com o médico fertileuta, com o outro psicólogo que está fazendo terapia individual, com o médico de família, muitas vezes. A gente consegue transitar bem, né, nas multidisciplinas que atendem o período perinatal e promover saúde mental, preservar saúde mental, né, que muitas vezes a gente só vai para a saúde mental quando ela já está por um fio. Quando já perdeu ali. ela. Exatamente, quando não tem mais saúde mental, a gente vai para tentar recuperar, né? E às vezes dá pra gente colocar um passo antes e chegar mais preservado, inclusive, né? Então, é um bom momento. Qualquer momento é um bom momento. Sim.
Gostei dessa. Qualquer momento é um bom momento, né? Porque isso não é só sobre recuperar a saúde, mas também sobre cultivá-la, né? Não é só sobre quando é que você vai recuperar o que você perdeu. É como é que você vai cuidar bem, até preventivamente, até quando tá tudo bem. Tendo condição é uma boa... É uma boa forma de manter bem, né? E você, no seu testemunho, na sua história, você relatou isso, né? O quanto uma condição de saúde mental ali no periparto, afetando você e o seu marido, estavam afetando o casamento. E nesse sentido, eu fico me perguntando até, né? Quantos casamentos que não se encerraram, quantas famílias que não foram afetadas muito significativamente por condições de saúde que não foram diagnosticadas, tratadas, e às vezes até nós como igreja lidamos com a crise do casamento, mas não lidamos ou não sabemos lidar com a crise da pessoa que está lidando com... A gente trata o casamento, mas não consegue identificar a pessoa que está doente ali, né? E oferecer o tratamento adequado. E aí eu queria que você falasse bastante sobre isso, sobre essa possibilidade da igreja como um recurso terapêutico para identificar, para encontrar ali no contexto de famílias mesmo, quem precisa de ajuda e o que a igreja pode oferecer, o que a igreja pode fazer e como a igreja pode ser talvez até um agente de sensibilidade para perceber essa pessoa aqui. Nós podemos salvar o casamento dela, lógico, com discipulado, com acompanhamento, mas essa pessoa aqui, ela precisa também de uma terapia de casal, né? Como a terapia de casal, como você estava dizendo, ela não concorre com a terapia individual, mas ela também não precisa concorrer com o discipulado, com o cuidado de famílias, né? Que papel você vê para a igreja, que papel você vê para a terapia de casal nesse sentido? Eu gosto muito de uma frase que o meu mentor Jonatas Leônio diz, que a igreja precisa de bons pastores, bons teólogos e bons terapeutas, né? Exatamente porque existe o cuidado terapêutico, mas ele também existe o cuidado pastoral, o discipulado, o cuidado da alma da pessoa, né? Então, percebendo que a alma, ela é eterna e que o tempo para ela não necessariamente está envolvido, a gente pode entrar num tempo antes e promover, prevenir o que aquela alma pode vir a sofrer depois, né? A palavra faz isso. A palavra, ela nos traz, quando a gente lê a palavra, a gente já é tratado pelo Senhor sobre o que ainda vai acontecer, né? O Espírito nos conduz a ler aquilo que vai nos alimentar para que quando nós passemos por algo, venha à nossa mente aquilo que nós precisamos, né? E eu vejo a terapêutica da mesma forma. Então, a gente pode promover nas nossas igrejas, por exemplo, grupos de tentantes, grupos de gestantes, rodas de conversa sobre filhos, sobre a possibilidade de gerar filhos, sobre saúde mental da família, né, coisas específicas mesmo. Mostrar, por exemplo, no grupo de homens, falar que é possível um homem adoecer junto com a sua esposa, ainda que eles estejam na fase talvez mais feliz da sua vida, né? Explicar, inclusive, que a mulher passa por transformações físicas, hormonais tão importantes que ela realmente vai parecer outra pessoa naquele momento específico. E que tudo aquilo que é idealizado ou que é desejado muitas vezes não vai acontecer. Exatamente porque ela talvez deixe de gostar de várias coisas que ela gostava, né? Eu brinco que antes de gestar eu não comia McDonald's. E eu realmente não comia. Eu não gostava. A primeira vez que eu desconfiei que eu estava grávida foi porque eu tive muita vontade de comer um Big Mac. Ai, que e depois daquilo, eu amo Big Mac. Então, isso foi um estranhamento pro meu marido. Porque ele... Você quer comer o quê? A pessoa que nunca entrou no McDonald's, que nunca
recusava completamente, passa a gostar. Então, são transformações pequenas, diárias. Até o paladar. Exatamente. E que a pessoa vai acabar deixando de gostar ou gostando de coisas novas, enjoando com o teu perfume, né? Muitas vezes a mulher não passa mais esse perfume, não gosta mais de sentir ele, vai trocar o sabão em pó. Em casa eu troquei sabão em pó, troquei amaciante, troquei tudo porque eu não gostava mais daqueles cheiros. Né? E tudo isso vai sendo coisas, porque, por exemplo, se meu marido exigisse que fosse aquele sabão, aquele cheiro que ele gostava, Sim. aquele perfume, aquele desodorante, eu ia ter que lidar com ele daquele jeito. Sim. Ou ele ia lidar comigo daquele jeito? E vão ter algumas áreas de rigidez ali que Sim. vão ser desafiadoras. Exatamente, alimento, né? Alguns alimentos a mulher já não consegue comer, principalmente naquela fase do enjoo matinal, né? Então vai ficar mais difícil, ela vai ficar mais sensível a algumas coisas, a imunidade vai ser diferente. Até o cheiro do corpo muda por conta das descargas hormonais da gestação, vai mudar. As transformações físicas, né, de do nada ter um barrigão enorme, vai impactar na saúde, na autoestima da mulher, que vai impactar na saúde mental dela, né, em como ela se vê. Tem mulheres que se acham lindas, Sim. maravilosas, grávidas. Tem mulheres que não se reconhecem naquele corpo. E isso vai mudar a dinâmica do casal, porque isso envolve o quanto o outro te vê, o outro te enxerga, como você imagina que o outro te enxerga, como você se sente bonita, desejada, como você percebe que o teu cônjuge te vê naquele lugar, como você se sente seguro para uma relação sexual gestante, quanto o teu marido se sente seguro sobre isso também. Então, tudo envolve a dinâmica de casal, tudo envolve a dinâmica familiar que vai sendo transformada. E o pós-parto não é diferente, porque aí tudo que subiu, cai, tudo que caiu, sobe de novo, né? Mas aí não se normaliza, né? Pelo contrário, se cria ainda uma terceira pessoa. Porque era a Flávia sem filhos, a Flávia gestante e agora a Flávia mãe. E essas três pessoas fazem parte da mesma, mas elas gostam de coisas completamente diferentes. É uma confusão. E você vai ter que conhecer outra pessoa ao mesmo passo que a própria mulher também está se reconhecendo no lugar de mãe, que ela não era ainda. E tudo isso vai transformar a casa inteira. Vai transformar a rotina da casa. Então, uma mulher que às vezes dava conta, né? Eu dava conta de casa, comida, estudos, trabalho, pré-gestação. Trabalhei até 36 semanas e meia de gestação. Aí, com 37, a minha chefe me mandou para casa. Falou, não, vai, pelo amor de Deus, vai descansar, né? E aí, eu parei de trabalhar forçadamente, por orientação dela, né? Parei de ir. E com 30 dias, eu queria voltar a trabalhar. Por quê? Porque, na verdade, eu não me reconhecia naquele lugar de mãe 100%, 24 horas do dia, cheiro de bebê, casa, é só isso que eu vou viver, cheiro de leite, fralda, não aguento mais, eu quero trabalhar, preciso trabalhar. Deixei meu filho com 30 dias. 30 dias. Por um dia inteiro com meu marido. Pra tentar se achar. Exatamente. Fui, reconheci, realmente, eu ainda sei trabalhar, ok, então agora posso voltar pra casa e ficar os 5 meses. Né, eu pedi pra minha... Eu só preciso de um dia, só um dia. Trabalhei e aí fiquei 5 meses em casa tranquilamente. Saí do trabalho, mudei de novo. Tipo assim, não, agora que eu me achei no meu lugar, eu consigo segurar isso aqui por mais um tempo. Porque exatamente são 3 fases que a mesma pessoa pode se deparar e acabar se perdendo, né? Então é importante que a comunidade, como a gente estava falando da igreja, previna já, conte que essas coisas acontecem, né? Porque muitas vezes isso é o tabu que acaba, não vou falar isso porque a fulana vai desistir de ser mãe. Mas quem sabe isso apenas seja um suporte para quando ela estiver se sentindo daquela forma, ela poder chegar e falar assim, Flávia, tá meio estranho, eu tô querendo voltar a trabalhar com 30 dias. Ah, eu sei o que é isso. Eu sei. Você quer trabalhar ou você só tá tentando se achar? E trazer, inclusive, pitadas, né, de quem é aquela pessoa. Então, amigas, as pessoas ali, às vezes, da célula, né, que chegam, levam um bolo, conversam, falam de coisas que estão acontecendo na igreja, que às vezes a pessoa não consegue estar frequente tanto quanto ela era.
Então conta o que está acontecendo no Ministério de Louvor, no Ministério das Mulheres, o que foi a palavra do culto, né? Como foi estar lá pessoalmente. Às vezes a igreja tem live, né? E ela consegue ainda acompanhar de alguma forma, mas mostrar que é normal viver isso. Que é comum que talvez você viva alguma coisa diferente de mim, mas que é assim mesmo. E tá tudo bem ser assim Sim. mesmo. Porque exatamente saber que é possível viver tudo isso, muitas vezes vai ser um fator de proteção para as doenças mentais nesse período tão delicado. Né? Que é outra coisa que a gente não fala. Que cada ciclo menstrual e cada pós-parto na vida de uma mulher são períodos de extrema vulnerabilidade psíquica e que ela pode vir a adoecer. E a gente não fala isso. A gente só fala que é muito bom, que é muito legal ser mãe, tenham filhos, são herança do Senhor, mas a gente tem medo de falar da parte dolorosa. Porque senão as pessoas podem desistir de ter filhos. Né? E a gente vê que não é bem assim. Pelo contrário, a gente entendendo os desafios, a gente se prepara melhor, a gente vai atrás de informação, a gente vai atrás de suporte e continua tendo filhos. Sim. E continua desejando ter mais filhos. Né? É uma força tão exatamente. De dentro realmente da gente, o gerar, né? Que a família que está gerando, ela já sabe que inclusive tem um parto lá na frente, que é extremamente doloroso. E ela está preparada, ela deseja. Já decide, ela deseja, ela sabe que vai ter prejuízos financeiros, ela sabe que vai ter... Ninguém está decidindo ter filhos para ter conforto, né? Então, a gente não precisa ter medo de falar do desconforto para quem está gerando, né? Nós podemos, sim, ser muito realistas, né? E eu penso que isso é parte da nossa natureza como igreja, que é realmente mostrar a realidade da vida, né? Cristo nos trouxe para esse lugar de, quem quiser vir após mim, né, que se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus não omitiu nenhuma parte do caminho, da dor. Né? Eu acho que isso é a beleza da vida, é você escolher a dor que você quer e estar preparado para ela. Essa é uma coisa que eu, inclusive, falo para algumas pacientes quando eu percebo, né, que a indecisão, ela mora no lugar de uma dor ou outra, né? Então, você pode escolher tentar gestar de novo e pode não ter mais uma vez o positivo, ou você pode escolher não tentar mais porque a dor emocional de receber o positivo é muito grande, de não receber o positivo é muito grande, e aí você vai ficar na dúvida de não ter tentado, será que seria dessa vez ou não? Será que seria dessa forma ou não? E eu falo, você precisa escolher o seu difícil. Né? Porque qualquer uma das vias pode ser difícil. Mas você vai escolher aquele com o qual você quer lidar nesse momento. Porque o desconforto ele vai ser natural às situações da vida. Né? Mas você precisa escolher o caminho que você vai tomar. É um engano achar que a gente vai ter algum caminho que não tenha desconforto, né? Porque alguma dor vai ter. Muitas vezes a gente é levado a crer que o conforto, né, vai nos deixar bem, nos deixar felizes, nos deixar confortáveis. Mas se você olha para a trajetória humana, nós estamos sempre procurando desafios. Nós estamos sempre procurando algo novo, nós estamos querendo coisas que nos tirem do extremo conforto. E essas coisas geralmente nos fortalecem. Né, geralmente nos enriquecem. Eu acho que se tem uma coisa que o parto nos ensina, é que existem dores que valem a pena, né? Existem dores que a gente quer, a gente decide tê-las, né? Porque são... E eu olhando para trás, eu até, quando vejo Jesus comparando a sua vinda com um parto, né? Ele disse que haveriam dores de parto à medida que o tempo se aproximaria, ele comparando o reino dele de forma consumada com um parto, e ele falando sobre as dores do parto. E eu vejo Jesus nos preparando assim, existem dores que valem a pena e que você pode escolhê-las, né? Mas não vai doer. Você vai ter muitas dores diferentes até, mas elas valem a pena. É diferente uma dor que tá te matando, uma dor de um infarto, por exemplo, e uma dor de quem tá gerando vida.
A gente sonha, talvez, com a experiência da insensibilidade, do não sentir dor como uma experiência bem-sucedida. Mas se a gente olha para Deus, o sucesso é a cruz. Uhum. A salvação é justamente esse lugar de uma dor que gera vida para alguém. É eu sofrer enquanto estou gerando uma vida para alguém. Isso é a maturidade. A maturidade tem a ver com gerar. Estava até conversando com o Diogo Dantas, né, o nosso pastor amigo lá da Bahia, e ele estava falando sobre maturidade na fruta, por exemplo. Ele estava dizendo que o que define que uma fruta está madura não é a casca dela, né, a polpa. Aquilo lá só revela. Mas o que define que ela está de fato madura é a semente. Quando a semente está madura, aí ela está madura. Ou seja, quando ela está pronta para gerar outra, aí é que ela atingiu a maturidade. Né? Eu acho que isso tem muito a ver com isso que a gente está conversando aqui. Uma igreja que está pronta para lidar com os desafios e com as dores do gerar e que está completamente imersa nisso. Como você disse, fazendo grupo, falando sobre, fazendo reunião, célula pequena, enfim. Vamos falar sobre isso, vamos trazer conhecimento sobre essa dor. E é interessante pensar exatamente no viés do parto, porque o parto quando a gente vai fazer a educação perinatal para o casal, né, a gente separa o parto em algumas fases. E uma das fases que a gente geralmente estima que a mulher esteja ali entre 7 e 8 centímetros de dilatação, que a gente precisa de 10 para que entre na fase expulsiva para que o bebê venha, essa fase a gente chama de fase da covardia. Que geralmente é quando a mulher olha e fala assim, eu não vou conseguir. Não vai dar certo, é muito doloroso, eu não dou conta disso aqui, eu não quero mais. E aí pensando, né, exatamente na vinda de Jesus, a gente pode muito bem, que existe a fase latente, que ele vem, olha aí, vai chegar. A fase ativa agora, isso mesmo, chegou a hora, chegou o dia, vai chegar. E aí chega o momento da dor que você questiona, será que eu vou conseguir? Será que isso aqui é possível? Será que vem mesmo? Como será que vai ser? Não vou dar conta disso. E se parte para a última fase, que ele efetivamente chega, né? Que o bebê efetivamente nasce e o ambiente naquilo ali já é transformado e que vê que realmente tudo valeu a pena, que foi apenas um momento, né, e que tudo faz sentido acontecer de novo, inclusive, gestar de novo, passar por aquilo de novo. E nessa fase da covardia, o que tem que saber, o que tem que lembrar para ir até o fim? Lembrar de quem a pessoa é. Lembrar que aquela dor, ela é real. Lembrar que isso vai passar, de que é só por um momento, de que a alegria vai chegar, que o sofrimento é passageiro, né, que a recompensa vem, que ela é forte o suficiente para fazer aquilo, que foi o Senhor que preparou aquele momento, que foi o dia escolhido para vir o bebê dela, que o seu corpo dá conta que o corpo foi feito para esse momento, né, e fortalecer algumas questões emocionais mesmo, porque aí aparecem outras dores, né? Às vezes aparecem a dor da perda de outras pessoas, aparece a dor da perda da identidade do próprio corpo, então ela não se reconhecer nesse corpo, ela não se ver como boa. Por exemplo, já teve uma gestação, uma mulher parturiente que me marcou muito, porque no momento do parto ela não acreditava que ela podia parir, porque ela era quem ela era. Ela era uma mulher negra que tinha ouvido a vida toda que ela não era bom o suficiente por conta da sua cor. E aí ela vem com esse discurso no parto que ela talvez não conseguisse porque ela não era boa o suficiente. E aí a gente lembrar, trazer quem ela é, trazer que ela foi criada pelo Senhor também, que o corpo dela foi feito para isso sim, que ela é forte, que ela é suficiente para fazer seu filho nascer. E ela conseguiu. Né? Então, lembrar de quem ela é. Lembrar de que ela é filha, lembrar de que ela é uma filha se tornando mãe e que esse processo é doloroso, é difícil mesmo. Sim. Mas que é possível, que ela foi feita para isso. Muito bom. Inclusive, o dar à luz
talvez trazer para a luz, né? Como você estava dizendo, dores que estavam lá em úteros profundos da alma, né? Em lugares escondidos, e nesse momento de parto, muito do nosso interior pode vir para fora, né? E aí eu queria que você falasse um pouco mais agora sobre esse processo do pós-parto e de todas as modificações que você mencionou ali, até como é que isso muda você falou até durante a gravidez, a questão conjugal, e no pós-parto tem inúmeros desafios, ele dura ali um período significativo, e aí, não sei com você como que foi, mas eu acho que é comum a gente ter uma confusão de sentimentos, porque a gente devia, logicamente a gente está realizando muitas vezes o maior sonho da vida, a gente devia se sentir bem e estar realizada ali. Mas aí vem muitos sentimentos desconfortáveis e uma culpa por estar se sentindo mal no momento onde você deveria se sentir bem, em tese, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o que fazer nesse momento, como tratar esse momento, dentro até da terapia de casal e do contexto terapêutico como um todo, como tratar uma depressão que envolve a família, o que dá para fazer de técnica terapêutica, de intervenção, enfim, quando isso precisa ser, por vezes, referenciado também a um colega psiquiatra, enfim, como para que alguém que está ouvindo agora possa saber o que fazer, para onde ir, como agir. Geralmente, a depressão perinatal ela tem alguns fatores de risco, né, que a gente já mapeia, se possível, na gestação. Então, primeiro, histórico familiar, histórico psiquiátrico familiar mesmo, né? Então, aí a gente pode colocar das coisas mais complexas às coisas mais simples. Então, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, ou um transtorno de ansiedade, uma depressão na mãe, na avó, no pai, no avô. Alcoolismo, uso de substâncias diversas, a gente pode mapear tudo isso, inclusive a adolescência ou períodos menstruais da própria mulher. Então, é uma pessoa mais ansiosa, uma pessoa que já teve um diagnóstico de depressão, TDAH, altas habilidades, né? A parte neuro da pessoa pode ser mapeada e incluir a família nisso, né? E aí, pensando numa depressão paterna, por exemplo, a gente também pode mapear o pai e a família paterna. Então, isso é algo que, quando a gente fala de pré-natal psicológico, a gente já vai averiguando. Geralmente, eu já conduzo e já explico que esses fatores de risco já nos levam para o lugar de cuidar, de preservar essa saúde. Então, a gente percebeu já na gestação e eu já encaminhei o pai, né, para uma terapia individual ou até a própria gestante. Eu espaço as sessões de casal e faço sessões individuais com a própria gestante. E aí a gente percebendo que é um padrão mesmo, não apenas comportamental, mas um padrão neurológico, um padrão fisiológico já, a gente encaminha para um psiquiatra para fazer uso de medicação. E isso é muito importante dizer e saber, porque muitas mulheres, quando vão tentar gestar, interrompem as suas medicações. E aí interrompem o tratamento, interrompem a possibilidade de uma remissão e, inclusive, de um diagnóstico estável no pós-parto. Então, a gente precisa apenas adaptar. A maioria das medicações, a gente faz uma adaptação ou faz um planejamento para desmame de medicação nesse período gestacional. E a gente faz isso em conjunto com as estratégias psicoterapêuticas, junto com o psiquiatra. Então, a maioria das gestantes que fazem uso de medicação entra-se em contato com o psiquiatra, ela já comenta com ele, às vezes a gente já faz alguma intervenção comportamental, né, para que consiga se manter, ou por exemplo, adaptação da alimentação, adaptação de rotina, adaptação do ciclo familiar ali. Então, a gente já vai moldando algumas coisas, ajudando ela na percepção de rede de apoio, o que ela vai precisar, pensando em amamentação, em privação de sono. A gente vai pensando nessas estratégias para que o pós-parto seja menos difícil, porque aí é você trocar o pneu
com o carro andando, né? Então a gente já faz a prevenção. Chegou no consultório num período pós-natal, já adoecido, aí a gente geralmente já busca estratégias comportamentais de curto prazo, então readaptar a rotina, fazer intervenções específicas, assim, de mostrar para ela o que ela tem que fazer. Então, agora você vai começar a acordar meia hora mais cedo, você sabe que o bebê acorda às 7, você acorda às 6:30, e você tira o pijama, ou você vai pro banheiro, escova os dentes, faz higiene pessoal, ou já que você gosta de esperar o bebê acordar, amamentar e depois fazer alguma coisa, ele terminou de mamar, realmente deixa o bebê. Às vezes a gente inclui uma terceira pessoa, né, ou o pai, ou avós, e isso eu até posso voltar nessa questão dos avós, né, um pouquinho depois, mas aí a gente vai incluindo algumas pessoas para essa rede de apoio, para possibilitar que essa mulher levante da cama e vá ver o sol. Às vezes ela só precisa levantar e ver o sol, porque essa é a maioria da rotina das pessoas, né? Elas levantam, tomam o seu café e saem para trabalhar. Então, a mulher acaba ficando reclusa naquela penumbra de um bebê recém-nascido, que não interage muito e que só exige dela algo, e ela não consegue ter vivência com as pessoas, ela não consegue ver a rua, ver o sol, ver qual é a estação do ano que ela tá, né? Então, às vezes, algumas coisas específicas já auxiliam a não precisar de medicação. Mas essa estratégia não funcionou por 2, 3 semanas, talvez nem isso, dependendo do caso, a gente aumenta as sessões na semana para verificar como é que foi essa intervenção, e aí a gente já encaminha para o psiquiatra. E aí existe a parte boa, que na lactação a gente consegue ampliar ainda a medicação, né? No sentido de que na gestação elas são mais restritas, e na lactação a gente consegue ter uma possibilidade maior de medicação. Então a gente vai delineando caso a caso, né, avaliando caso a caso, e inclusive inclui, né, o cônjuge nas consultas para perceber se ele também está no mesmo estado ou se ele consegue ser rede de apoio. Porque aí, se os dois estão adoecidos, a gente precisa de mais pessoas de rede de apoio. Muito bom, muito bom. Muito bom. Então, você que tá reconhecendo alguns dos sinais, os sintomas, você pode sim encontrar ajuda. E aí você falou bastante sobre rede de apoio. Queria que você expandisse esse conceito, falasse um pouco sobre a importância e papel. Eu gosto de dizer que rede de apoio, primeiro que rede de apoio não é pai e mãe, porque esses dois estão envolvidos diretamente na geração e na criação desse bebê, desse novo ser ali. Mas a rede de apoio é exatamente aquelas pessoas que estão em volta para segurar essa família, né? Então, eu gosto de pensar, se eles se jogarem de algum lugar, é essa rede que está ali. E aí a gente pode incluir os avós, os amigos próximos, os tios. É uma rede de apoio, né? Que vai segurá-los para que eles se mantenham bem. Então, a gente pode incluir várias pessoas, tanto da própria família, quanto pessoas um pouco mais distantes, consanguineamente falando, né? Mas que são pessoas próximas e queridas ali. E aí a gente pode falar dessa participação dos avós, que a gente, inclusive, em muitos encontros de pré-natal psicológico, a gente fala sobre o papel desses avós, né, para entender realmente como que essa família vê o papel dessas pessoas, como que essas pessoas ajudam ou não na constituição dessa família, né, porque sim, a gente tem aquela figura da avó querida que dá a comida pro netinho, né? Mas às vezes a gente também tem situações em que os avós tomam para si aqueles filhos que são filhos dos filhos, né? E o quanto eles querem esse momento, viver esse momento que para eles também é de realização, é de alegria, né? Mas eles acabam não conseguindo se desprender do papel de pais. E aí eles acabam entrando com muita força na família e interrompendo em alguns momentos a paternidade e a maternidade dos seus filhos, né? Então, aí a gente acaba colocando alguns pontos no pré-natal psicológico para que esse casal consiga mostrar os limites, né? E acaba trazendo, em algumas configurações, a gente consegue trazer os avós para sessões também, fazer um trabalho
de compreensão ali com eles, né, de delimitar papéis mesmo, para que eles consigam ser inclusos, para que a rede de apoio se mantenha, porque pode ser que num momento de dificuldade, num momento de depressão, por exemplo, que a irritabilidade está lá em cima, surge algum conflito que a rede se rompa. E a gente não pode permitir que a rede se rompa, porque se ela se romper, quem está em cima vai cair, né? E a gente, então, quer preservar e quer melhorar os vínculos. Então, a gente vai fazendo esse trabalho conjunto para que todo mundo esteja feliz ali no seu papel, consiga desempenhar bem e todos tenham a sua saúde mental, a sua saúde relacional preservada e bem construída. Muito bom, muito bom. E você falou já em alguns momentos, eu queria que você expandisse, porque a gente passou por inúmeros momentos do ciclo de vida da família, inclusive falando agora sobre avós, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o ciclo de vida da família, para quem tá ouvindo agora e talvez não tenha ainda, tenha familiaridade com esse termo, para a gente entender em que lugar que a gente está. Ok. Então, o ciclo de vida, eles são as várias fases, né? Então, eu gosto de separar, assim, a fase ali do bebê, ou os mais conhecidos 1000 dias, né, da criança ali, que são bem importantes, de estabelecimento de relações, de estabelecimento de questões neurológicas mesmo, são muito importantes, de interação, de aprendizados base. Então, essa é a primeira fase. Depois a gente vai para uma segunda fase de uma criança um pouco maior, que já tem uma certa independência física, né, mas que ainda depende emocionalmente, que ainda precisa de juízo vindo de fora, né, que é muito aventureira, já é solta, já gosta de descobrir as coisas, mas que a gente precisa intervir para ela se manter em segurança. E aí depois vem uma infância um pouco maior, que está entre a pré-adolescência, a adolescência ali, então a gente fala, né, de uma pré-adolescência, que tem um pouco mais de autonomia, já tem algum juízo, mas ainda é muito pequeno para que algumas coisas seja solto. Então a gente vai precisar centrar aqui, a gente vai firmar muitas bases, a gente vai firmar bases sobre comportamento, sobre relações, porque ele vai começar a ter alguns questionamentos já. A gente vai falar aqui sobre a sexualidade, a gente vai falar sobre a constituição da família, sobre as possibilidades do mundo mesmo, o que vai acontecendo aqui. A gente vai firmar as bases, finalmente firmar para que ele entre na adolescência, onde é um período que a gente chama de crise. O que eu gosto de falar sobre a crise? Que a gente olha ela também com olhos muito ruins. Com olhos de, meu Deus, uma crise, e agora? Só que a crise, ela vem para balançar as estruturas. Então ela é como se fosse um teste sísmico. E ela vai balançar as estruturas para ver o quanto aquilo ali foi firmado. Se a gente fez um bom trabalho nas fases iniciais, a gente pode ficar tranquilo aqui. Porque por mais que balance, ela não vai quebrar. Mas a gente também tem a oportunidade de não construir um prédio sobre uma estrutura fraca. Então, se quebrar aqui, ainda dá tempo da gente reconstruir algumas estruturas e voltar algumas fases na construção dessa pessoa para que a gente construa a fase adulta num lugar sólido. Né? Então, a adolescência, ela tem esse papel crucial na vida do ser humano, que é de balançar as estruturas firmadas na infância para levar ele para uma fase adulta. Muito bom. Que aí é o próximo ciclo, né? Que aí entra profissão, gestação, formação de família, gestação, paternidade, vida profissional, que aí vai até uns 40, 45 anos ali, que aí a gente fala já do próximo ciclo vital, que é a parte da perimenopausa, menopausa, andropausa para os homens, né? Que vai mudar de novo, porque essa próxima fase, eu acho que ela também é uma crise, que é quando você olha para toda a vida atrás e você percebe o que foi feito até ali, o que foi conquistado até ali, os sonhos dessa adolescência aqui que se concretizaram, aquilo que não foi possível, e aí entra uma crise de questionamento mesmo, de propósito, de se deu tudo certo, se eu era realmente quem eu acreditava que era, que aí a gente vai para velhice, né, que é o último ciclo vital, que ou a gente vai viver muito tranquilo, porque
essa crise nos mostrou que tudo foi muito bom, apesar das situações, a gente conseguiu e a gente realmente sabia quem a gente era, ou que a gente vai descobrir que tudo que a gente fez, na verdade, não era aquilo. E viver uma frustração nessa fase é muito difícil, porque você não tem tempo suficiente para voltar tudo, né? Então, é uma outra fase crítica, mas bem importante para determinar como vai ser a saúde mental nesse último ciclo da vida. Muito bom, muito bom. E como é importante a gente se reconhecer nesses lugares, né? E saber que vão ter essas crises e o poder dessas crises como um instrumento de diagnóstico das minhas colunas e de fazer estruturas cada vez mais sólidas, né? E como as crises podem nos ajudar, né? A descobrir o que é abalável e substituir pelo que é inabalável, né? Que bênção, viu? Eu queria te fazer 2 pedidos. Um é que eu queria te pedir, te desafiar a produzir material para as famílias nessa temática. A escrever, enfim, o que Deus colocar no seu coração, porque eu vejo que é uma área de muita dor, de muita carência, de muita necessidade. E percebo quantas famílias estão sofrendo, quantas famílias até foram destituídas por falta desse tipo de conhecimento. Quanta dor. E eu creio que Deus tem te dado graça para isso. E eu queria te pedir isso e te desafiar para no futuro breve você tá aqui já mostrando já seu livro, enfim, outras tantas coisas que Deus vai fazer. Esse é um primeiro pedido que eu queria te fazer. E um segundo, eu queria te pedir para orar por pessoas que estão agora lidando com os desafios do periparto, aí seja quem está lá sentindo a dor de ser tentante, tá com esse monte de crises, mas também alguém que está lidando com todas essas modificações e não está se reconhecendo, e também quem está, por vezes, lidando agora com um transtorno, com uma depressão, enfim, ou com algum tipo de desdobramento até patológico desse processo todo. Eu queria que você orasse, sabendo que Deus te deu uma autoridade, Deus te deu uma graça para entrar nessa dor e te preparou para isso. Eu creio que o Senhor hoje, nesse nosso tempo aqui, nessa nossa mesa, pode estar mudando a vida, assim, de algumas pessoas, de muitas famílias, pode estar gerando vida. Eu acho que é esse, o seu propósito de vida, e é o que Deus está fazendo aqui. Eu creio que Ele pode fazer isso. Topa? Então, eu tenho 2 projetos, né? Um deles está engavetado, então podemos trazer um pouco mais à tona. Um é o Cegonha. O Cegonha, ele vem na ideia de gestação já, né? Então, mulheres gestantes, é um grupo online que eu faço. A gente está nesse momento com as vagas fechadas, mas pode ser que a gente abra um novo grupo, porque o 25 já foi, né? Então, a gente pode fazer o 25.2, né, se a gente tiver demanda para isso, que é um grupo de gestantes online a baixo custo para pessoas que não têm condição de custearem psicoterapia individual ou psicoterapia de casal no período perinatal. Muito bom. Então, vamos abrir aí. Vamos abrir pro pessoal que tá. O pessoal não sabia que tinha. Então é só me chamar no Instagram, @FlaviaAfonso com 2 Fs, .psi, que tendo 12 pessoas a gente... Desafiar aqui. 12, tem muito mais do que 12 nos acompanhando aqui, gestantes. Isso. Esse é para gestantes já gestantes, né? Então, 12, vai ter mais de 12, você vai ter que abrir mais de uma. Ok. Mas, então, gestantes, Flávia Afonso com 2 Fs. Isso. Ponto psi. Procura lá, chama ela lá no direct lá. E o segundo é o Parceiros no Gerar, que ele é uma escola de pais mesmo, com foco em preparar a família para a decisão de gestar. Então, eu não sei se é o momento, eu não sei se eu quero agora, eu vou começar a tentar, ou já estou tentante, não estou sabendo. Existe o Parceiro no Gerar, para que a gente fale exatamente sobre a preparação emocional para essa fase. E aí, esse é casal a casal, mesmo é mais personalizado, de acordo com a demanda de cada um. Esse é individualizado. Isso. Legal. Material escrito aí a gente vai produzir junto. Muito bom. Jonatas. Amém. Então, Cegonha para os
as famílias que já estão gestantes e parceiros no gerar, que é para casais, para ter esse acompanhamento, esse suporte na caminhada. Isso. Muito bom, muito bom. Deus te abençoe e aumente cada vez mais o som da sua voz e o alcance do ministério que o Senhor tem dado a você. Amém. Porque eu creio que você é um sacerdócio mesmo. Amém. Você é uma cifra e puá da nossa geração ali, que vai ajudar o povo de Deus a encontrar vida, a encontrar liberdade, mesmo em meio a um mundo tão opressor, que vê a maternidade, vê o maternar, vê o gerar com olhos distorcidos. Né? E hoje, creio que o Senhor está levantando você para isso. E vamos junto. Então, você ora pelo pessoal? Oro. Vamos lá. Senhor, nós te louvamos, Pai, por esse momento, te louvamos porque o Senhor traz esse assunto à tona, traz esse assunto à mesa, porque o Senhor lança luz sobre algo, Senhor, que muitas pessoas talvez estejam sentindo sozinhas, estejam lá nos seus escuros, Jesus, vivendo essas dores, mas que o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada família. E nesse momento, Pai, eu quero orar por essas pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, e que estão passando por esses desafios, Senhor. Seja pelo desafio de tentar, de gestar, de não entender, Jesus, por que essa bênção não chega à sua família, por que essa dor não é aplacada, por que o Senhor não realiza esse sonho, mas que o Senhor esteja intervindo nesse momento, nessa dor, nesse coração, trazendo as tuas respostas, Jesus, para essa família, trazendo as tuas respostas para esse casal, trazendo, Senhor, essas pessoas para o lugar que eles precisam estar para entender o teu propósito, que muitas vezes realmente não vai ser aquilo que nós imaginamos para a nossa vida, mas que o Senhor tem tudo sob controle, que o Senhor também aplaca a dor, traz o consolo, Senhor. E assim também nós queremos orar, Pai, pelas pessoas que já conseguiram, que já estão no meio do caminho da realização do sonho, mas que nem sempre estão se sentindo plenas, nem sempre estão se sentindo felizes como imaginavam que deveria ser, não estão se sentindo no seu corpo, Jesus, a saúde, a vida, a não ser o peso da barriga, a dificuldade da gestação, alguma patologia que foi descoberta e que não conseguem entender como um período que deveria ser tão bom, Jesus, um período que deveria ser literalmente da geração da vida, acaba tendo tantos desdobramentos e dificuldades e situações para lidar, Pai, mas que o Senhor esteja mostrando a elas, Pai, o teu conforto, o teu consolo, que o Senhor esteja levando essas pessoas, Jesus, ao lugar da tua vontade, ao lugar que o Senhor está e que o Senhor mostre o propósito delas estarem vivendo tudo isso, para que talvez elas também sejam, Pai, as tuas sementes, para levar informação, para levar, Jesus, o assunto para outras pessoas que viverão isso também. E assim também, Pai, as pessoas que vivem já no pós-parto, um momento que aparentemente é tão lindo, de um sonho completo, com seu bebê nos braços, tudo certo, mas que também é cheio de desafios, que estão vivendo um momento de escuridão emocional, um momento de depressão, um momento que elas não conseguem sentir a alegria que elas planejaram sentir, Jesus, com esse filho nos braços. Que muitas vezes, Senhor, as famílias parecem em pedaços, que muitas vezes os afetos parecem desencontrados, que muitas vezes o não reconhecer o cônjuge ou a si mesmos acabam desestruturando tantas famílias, Jesus, mas que o Senhor, o dono da vida, o Senhor, o idealizador da família, o Senhor que conhece cada coração, o Senhor que planejou cada coisa, esteja colocando, trazendo luz, Jesus, trazendo tranquilidade, trazendo paz, trazendo direção para que eles lidem com essas situações. Coloca em suas vidas bons profissionais que vão cuidar desses ciclos. Coloca em suas vidas bons profissionais que vão tratá-los bem, que vão conduzi-los a um lugar de saúde, um lugar de plenitude física, Senhor, porque o teu Espírito com certeza suprirá a parte emocional, a parte da alma, Jesus, que precisa de uma palavra, que precisa de algo vindo direto do teu trono. Em nome de Jesus, nós desejamos, Senhor, que o Senhor intervenha imediatamente nessas situações. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado, viu? Eu pedi uma coisa para Flávia, agora eu vou pedir para você. Eu pedi duas para Flávia, agora eu vou pedir para você.
primeiro aqui, você precisa compartilhar isso com alguma família que vai ser muito abençoada com esse conteúdo. Então, você nem tem ideia de qual família precisa. Então, você vai mandar para todas as que você conhece. Então, manda lá, grupo da família, grupo da igreja, grupo da célula, DNA, enfim. Compartilha. Se você compartilhar, você está gerando vida em alguém. Você está fazendo a vida ser gerada em alguma família. Então, compartilhar. Segundo, curtir esse vídeo aqui para o próprio YouTube mostrar para mais pessoas, o próprio YouTube fazer ele chegar onde ele tem que chegar. E você também pode deixar um comentário aqui com o que mais marcou você, com o que abençoou, pedindo para a Flávia voltar outras vezes, para falar de outras temáticas, para aprofundar mais essa temática. Então, ó, compartilhar, curtir e comentar. 3 Cs. Faz os 3 aí. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve para você não perder nada. Tem podcast novo toda semana. Enfim, tem muita coisa boa sendo produzida para te deixar mais parecido com Jesus, mais saudável como Jesus, com a mente de Cristo. E eu quero fazer um convite também para você que é profissional de saúde. Dia 25 de outubro, temos o nosso Congresso de Profissionais de Saúde. E você não pode ficar de fora do que Deus está fazendo entre nós. Em Campinas, São Paulo, espero você, beleza? Minha amiga, obrigado, viu? Bom demais ter você aqui. Obrigado por ter vindo de longe. Manda um abraço lá para toda a turma lá do Paraná. E você que está aqui toda semana, você que está chegando agora, seja bem-vindo. Eu espero você no próximo podcast Divinamente. E não se esqueça, hein, nosso lema, toda emoção é um convite para oração, e até por isso, porque toda emoção é um convite para oração, vou dar para a Flávia aqui, Salmoterapia volume 2, se você não tem o seu ainda, o link vai estar na descrição para você pedir. Toda emoção é um convite para oração, por quê? Porque saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, porque nós somos cópias de Jesus. Deus abençoe você e até o próximo Divinamente Podcast. Obrigado, minha amiga. Obrigada.